Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, agora já em 2024. Estamos aqui numa bela tarde de domingo, depois de um dia solarengo, aqui ao final do dia, na companhia de um amigo, de um antigo colega de escola e de um ator incrível, que já desde os 19 anos que anda nestas leads da interpretação e de nos dar provas dadas muito bonitas no nosso país, Tiago Fernandes. Muito obrigada por teres vindo cá. Obrigado. É assim um prazer, olha, por tudo aquilo que eu já te conhecia de miúdo, por seres uma pessoa muito bonita por dentro e por fora e por tudo aquilo que tu tens criado ao longo destes anos todos. Obrigado. É mesmo muito bom ter-te aqui. Sim, para mim também é engraçado este revival. É um exercício, de não é? estarmos aqui à conversa. Tão bom, tão bom. Olha, Tiago, antes de nós passarmos a estas 10 músicas absolutamente maravilhosas e que tu nos vais explicar porque é que te tocam tanto, queria perguntar-te se houve alguém assim muito importante na tua vida que te tivesse marcado a nível de música e que te tivesse influenciado assim de uma forma muito marcante, ou se foi uma coisa que tu foste criando sozinho, esta tua paixão pela música, ao mesmo tempo das tuas outras paixões. Sim. Não foi nada, não foi geração espontânea, nem fui eu que criei. Claramente há assim duas grandes influências musicais para mim, que são o meu pai e o meu irmão. O meu irmão é mais velho que eu, 5 anos e meio, o João, e quer um quer outro, claramente são as minhas grandes influências musicais e são os responsáveis por aquilo que eu hoje ouço, continuo a ouvir. O meu pai, mais por um lado de bandas de rock and roll, coisas assim, até ainda hoje relativamente pesadas, Ele continua Led a Zeppelin, gostar. Black Sabbath, esse tipo de bandas, Eric Clapton, que tinha outra banda, que é o Scream, tudo isso que são bandas que o meu pai ainda hoje em dia gosta muito e que ouve muito, e de cada vez que passa uma música desse tipo de bandas põe mais alto, claro. E a minha mãe pede para pôr mais baixo, ele quer pôr mais alto porque quer continuar a curtir aquilo como curtia com 20 anos. Claro. Isso teve uma influência muito grande em algumas músicas que eu ouço ainda hoje em dia. E depois o meu irmão, que é um bocadinho a continuação desse gosto, porque também ouvia e ouve essas bandas, e de outra onda também, Pink Floyd, esse tipo de coisas, pronto. Tudo isso vem do meu pai. Sim. E depois o meu irmão pega nisso, continua a ouvir isso e acrescenta outras coisas que o meu pai já não ouvia nem ouve. E eu tenho esse lastro todo, e fui um sortudo porque eu acho que eles têm os dois muito bom gosto musical e portanto ele veio com esse lastro e acho que, na verdade, por exemplo, em relação ao meu irmão, acho que parei, porque eu ouço as mesmas coisas que eu ouvia há 20, 30 anos. O meu irmão ouve mais música nova do que eu, por exemplo. É incrível! Sim, então sei bem quais é que são as minhas influências e são eles os dois, claramente, sim. Giro. Muito, muito bom. Muito bom quando temos esse ambiente
sempre criativo em casa, não é? E tiveste essa Sim, sorte. sim. Portanto, é bom. Sim, Muito bom. pá, eu lembro-me desde miúdo do meu pai pôr discos em casa, vinil, eu e o meu irmão depois mais cassetes, mas o E meu pai ainda muito haviam vinil. amigos teus que ainda iam lá à casa e também aproveitavam, que eu sei. Sim. Já tiveste aqui um convidado que falou disso, o Miguel. Isso é engraçado. Sim, porquê? Porque nós, os meus pais, os pais do Miguel, e outros amigos dos nossos pais combinavam e combinam, ainda hoje Claro. combinam coisas, viagens, Sim. jantares, tudo. E nós com E eles estamos muitas trocavam vezes essas juntos. informações E também, nós nesses não é? jantares o que é que acontecia? O jantar acabava, ou antes do jantar, ou à tarde, uma tarde de domingo, o que fosse, que eles fossem beber café às casas uns dos outros. Nós íamos, Claro, pequenitos, claro. íamos todos. E o nosso entretém, primeiro quando éramos muito pequeninos, nós somos amigos desde que nascemos, o Claro, Miguel, eu, claro. o meu irmão, Claro. enfim, e outras pessoas, mas em relação à música, o Miguel é, por exemplo, uma presença muito evidente nessa dinâmica. Nós, primeiro, éramos muito pequeninos, brincávamos Claro, com claro. jogos, brinquedos, o que fosse. E depois fomos crescendo um Começaram a bocadinho trocar e era a essas troca musical. informações. Sim, e ficávamos horas a ouvir música nos quartos uns dos Realmente outros. as amizades servem para muita coisa, inclusivamente também para isto, não é? Esta coisa de Sim, trocar sim. músicas e influenciar-nos uns aos outros, não é? Sim, e de tu É passares muito, tempo muito a partilhar interessante. é uma coisa que eu acho É bom. que é muito, muito evidente no nosso crescimento, no nosso processo Uhum. de crescimento, essa troca de música, também havia uma coisa que também eram os jogos de computador e não sei o quê, Claro. que também Sim, havia sim, essa sim, troca, sim. que hoje em dia ainda há, mas no caso da música, Perdeu-se da um minha bocado, percepção, não é? perdeu-se Perdeu-se um um bocado, bocado. sim. E- E era muito engraçado também nós percebermos a personalidade de uns Sim. e de outros em Através função da da música. música, Sim. tal e O Miguel, qual. por exemplo, depois houve ali uma altura que ele era muito de ir para discotecas e ouvia muito techno Muito e house house. e Sim, não sei o sim, quê, e via aquelas cenas, Carl Cox e tal. Foi um bocadinho quando nós começamos a dizer, pá, Miguel, isso não vai dar, bora lá voltar aos body count e as cenas que gostamos todos e descobrir por aí, porque... Sim, mas sim. isso era muito engraçado porque também percebíamos quais eram os caminhos e Sim, as sim, influências sim. que cada um estava a ter. Eu acho que é interessante ver, a partir da música que nós ouvimos, quem nós somos, Sim, não é? Consegue-se perceber, ter-se assim até uma informação muito, muito balizada, não é? Sim, sim, é verdade. É muito giro. É verdade. Bem, então, muito bem. Então vamos passar aqui então à tua primeira música. Vamos a isso. Bem, que Não sei qual é a ordem. Olha, foi a primeira música que tu me mandaste da tua lista, Ok. que é absolutamente linda e mágica, aqui do maestro Ennio Morricone, Infância e Maturità, do Cinema Paraíso, do belíssimo filme Cinema Paraíso. Vamos ouvir e já falamos com o Tiago. Vamos lá.
Tiaguinho, aqui esta música, já tivemos aqui a falar off the record que este também é um dos filmes da tua vida, Sim. não é? O que é que esta música te apela? Conta-nos lá. Olha, eu acho que quer a música, quer o filme, tem uma coisa que tem muito a ver comigo, que é, não sendo propriamente uma pessoa que está parada no tempo, eu ligo muito ao antigo, ligo muito ao que já passou, sou uma pessoa que valoriza muito o percurso, a sabedoria das pessoas que são mais velhas que eu, etc. E o filme, para mim, é muito um filme de olhar para trás, de valorizar aquilo que aconteceu cá atrás e de partires para o teu caminho sabendo de onde Ganhar-se vieste. essa sabedoria para depois a aproveitares para o futuro. Sim, e essa espécie de melancolia que está inerente a esse tipo de raciocínio é uma coisa com a qual eu me identifico muito. E depois o filme tem declarações de amor incríveis, dá-nos a conhecer versões do amor que são diferentes daquela mais imediata, porque a relação entre o Fredo e o Toto é absolutamente maravilhosa, é amor não é? puro, não é? E, aquela amizade deles. Sim, e aquele momento em que ele diz para o Toto, sai daqui, nunca mais cá voltes, e etc. Sim. Em que o manda embora, não é? Que é uma coisa aparentemente cruel, na verdade é uma liberta. declaração de amor. Ele precisa de o mandar embora para ele ser feliz, porque ali não vai ser. Sim. Por muito sofrimento que isso inflija para ele, ao Alfredo. O Alfredo, não é? Portanto, essas noções de amor, essa generosidade inerente a esse gesto, para mim é uma coisa ultra comovente. Só estar a falar disso já me estou a comover. e eu avisei que chorava muito, portanto até pode acontecer que já estou aqui a chorar só a falar das coisas. E normalmente o que eu faço para não chorar é começo a alongar a frase, que é para ir respirando durante as palavras, é isso que está a acontecer agora. E a música depois, como eu me identifico muito com essa lógica de valorização e de generosidade e de ver a beleza em coisas que são aparentemente cruéis ou incompreensíveis, esta música tem notas e tem tons, tem zonas que me comovem em absoluto porque apontou para uma coisa de crescimento, mas de saudade ao mesmo tempo. Há qualquer coisa de progressão e de crescimento na música, nesta música. Como é que este homem consegue compor desta maneira? E tantos filmes que ele compôs, mas parece que ele fala só através das notas musicais, não é? Ele não há diálogo, mas nós conseguimos compreender tudo. Sim, e transmite muitas imagens e cria muitas imagens na nossa cabeça. E é uma música que a mim me comove muito porque eu acho que tem muito a ver comigo. Tem muito a ver com as coisas que eu valorizo. E enfim, claramente é uma música... Vives profundamente, não é? Eu acho que sim. Sim, as emoções... És um homem sensível. Sim, demasiado Ainda às vezes. bem. Viva os homens sensíveis. Tão bom. Mesmo, viva os homens sensíveis. Eu acho que o futuro precisa disto, o mundo precisa disto. Acho que definitivamente. É bom. Às vezes custa um bocadinho, mas sim, é verdade. no ponto geral... Há que não ganhar aquela carapaça e manter essa beleza. É muito bonita, muito bonita. Os teus filhos estão cheios de sorte. Também consigo, quando é preciso, pôr isso de lado e ter uma objetividade. E dar ali uma disciplina. Mas ali um equilíbrio é maravilhoso. Sim, mas muito importante. As crianças sabem ler para lá das palavras também. Muito mais. Eles topam isto à distância. Topam as vibrações. Nem é preciso todas. uma pessoa dizer nada, eles topam logo tudo. Acho que sim. Bem, segunda música, trouxeste aqui um intérprete também altamente sensível, um homem inteligente, que está farto de nos dar músicas incríveis para cinema e sem ser para cinema. E, bem, enfim, é um homem incrível, o Tom Waits, não é? Neste Silent Night, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Esta interpretação é incrível. Vamos ouvir e já voltamos a falar com o Tiago. Vamos lá. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your
so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Hey Charlie, baby, I'm pregnant. And I've been living on 9th Street here. Right above this dirty bookstore off Euclid Avenue. Believe it or not, I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. And man, my old man, he plays trombone and he works out at the track. And he says that he loves me even though it's not his baby. And he says he's gonna raise him up just like he would his own son. And he gave me a ring that was worn by his mother. Oh, he takes me out dancing pretty near every Saturday night. And Charlie, I still think about you, man. Every time I pass a filling station, all on account of all the grease you used to wear in your hair. Tiago, então este Tom Waits com esta voz embargada e muitas vezes pouco melódica e pouco institucional, não é? O que é Nada que, institucional. como é que isto entrou por ti adentro? Conta-me lá. Olha, Tom Waits é um dos intérpretes em que o meu irmão é responsável, porque ele chegou lá a casa com um CD, um álbum de Tom Waits que tinha, a música que me chamou a atenção foi o Waltzing Matilda, e depois tudo aquilo era muito inusitado, a voz dele, mas ao mesmo tempo Como é em que que é aquilo tudo muito pouco encaixava, harmoniosa não é? a voz, o objeto em si é muito harmonioso. Verdade. E aquela composição pouco óbvia chamou-me a atenção. E depois a partir dali eu fui ouvindo cada vez mais, tentando perceber que músicas é que ele tinha, etc. Pronto, e atualmente Tom Waits deve ser o intérprete de que eu tenho mais álbuns, tenho 15, 20 álbuns de Tom Waits, não faço ideia. Tenho muitos. E ao mesmo tempo ele cultiva uma espécie de marginalidade, não é? Ele é um artista mundialmente conhecido, mas não deixa de ser um artista marginal ao mesmo tempo. E essa lógica agrada-me muito. Identifica-se? Acho que me identifico muito com isso, sim. Identifico-me muito com uma autenticidade nas coisas que fazemos artisticamente, procurar essa autenticidade, saber que o Spotlight faz parte, saber que a ribalta é algo que vem com profissões como os músicos ou os atores, mas não nos desviarmos do caminho mesmo quando não sabemos bem o que é que queremos, não nos deixarmos arrastar para um sítio que consideremos menos interessante, que até pode dar frutos mais imediatos, e a fama tem muito isso, não é? Mas que são menos sólidos, é um passo menos sólido, ou a mim parece-me um passo menos sólido. E a mim diz-me muito menos, sim. E o Tom Waits é um daqueles artistas que, sendo mundialmente conhecido, construiu esse caminho pelo lado de fora, não é? É um Jeremias fora da lei do Palma, não é? Sim, claro. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. E Tom Waits é um bocadinho esse tipo de artista, eu identifico-me muito com isso, e ao mesmo tempo trabalha um universo que é um universo de fim de linha, trabalha muito o universo de camionistas. Ainda agora, não é? Esta música fala exatamente disso, não é? Esta música tem esta versão ao vivo, que começa com uma introdução do Silent Night, que é uma música tradicional de Natal, e que depois tem o Christmas Card from a Hooker in Minneapolis e termina com o Silent Night. Eu falei-te nesta versão, embora haja a versão de estúdio, eu gosto muito mais desta. Porquê? Porque nós conseguimos perceber a reação do público e a evolução da reação do público ao longo da música. Que é, no início ele está a cantar o Silent Night e o público acha aquilo meio inusitado, meio ridículo, e tu ouves pessoas a rir, começam a rir do público.
Depois a música começa com a letra diz Hey Charlie, baby I'm pregnant e depois e também aí há uma piada que é ai ok, olha, ele ficou a saber que vai ser pai por carta e não sei o quê, certo. bem, deve ser uma relação lixada. E aquilo vai evoluindo, depois de repente percebemos que ela se lembra dele quando passa por uma prisão, ou seja, ele há de ser um marginal. E tudo aquilo tem muita piada, mas à medida que a letra vai evoluindo, tu vais deixando de ouvir, Confere de ouvir uma risos. seriedade, não é? Porquê? Confere... Porque aquilo é de uma beleza e de uma violência ao mesmo tempo há uma empatia extremas. O público é confrontado com os seus próprios preconceitos, claro, não é? Pronto. tal e qual, e tal e ali qual. o que acontece é que uma coisa de fim de linha, de personagens, são personagens da música, uma prostituta, um recluso, essa prostituta, no fundo, isso é uma carta, a letra é uma carta. Se calhar a história é muito mais compreensível do que as pessoas ao início poderiam e pensar. E tem uma beleza não é? surpreendente, ou seja, nós começamos a olhar para as personagens com a humanidade que elas têm Claro. e não com o rótulo inicial Claro, que a letra claro. faz adivinhar, e depois no fundo aquilo é uma prostituta a falar de um sonho que tem, algo que idealiza, que foi falando de um homem com quem está casada, mas afinal não está casada com ele. O homem leva a dançar todos os sábados à noite e toca trombone, mas afinal não o leva a dançar e não toca trombone. Afinal esse homem nem existe, ela está a falar da sua solidão e do que imaginava na verdade fazer com ele, porque ela quer voltar a estar com o Charlie, com o tal recluso. E esse universo de personagens de fim de linha que o Tom Waits trabalha muito, essa onda noturna, Os marginais, os marginais, e encontrar a beleza e a humanidade em personagens à partida derrotadas e que no fundo que também estão longe de nós. Também tem um denominador comum connosco, não é? Que não são assim tão distantes de nós, não é? Por isso é que eu pedi, É por bonito. isso é que eu te mandei esta versão, que é, quando é que nós percebemos isso nesta versão? Quando nessa letra que descreve personagens e sentimentos de personagens aparentemente distantes das pessoas que estariam do público, Claro. e que seriam pessoas, se calhar, Ditas como nós, normais, na ditas nossa normais, condição, certo? o riso desaparece. Claro. E há um silêncio absolutamente belo, Claro. que é quando as pessoas se identificam Nessa com o que aquelas comunhão, personagens estão não a é? contar. Sim. E o Tom Waits É um muito dos, bonito. é um Isso é dos muito atos bonito. disso. É muito generoso e é muito humano, não é? É muito bonito. É encontrar a humanidade em todos. Em não é? todos, Sim. claro, no denominador comum. Sim, Acho que sim. é muito, muito bonito essa, Sim, essa perspectiva. É. E muito precisa, não é? Nos dias de hoje, acho que é Sim. muito preciso encontrarmos. Quer dizer, no fundo, estamos todos mais ou menos balizados, não é? Mais coisa, menos coisa. Há, de facto, uma humanidade de base que tem que ser respeitada. Sim, e o respeito tem que existir, não é? E sempre foi necessário, sempre será. Acho que não é uma coisa só Claro. dos dias de hoje. Sim. Os preconceitos existem desde sempre, Tal e qual. desde que nós existimos enquanto seres humanos. Organizamos-nos também com preconceitos, a verdade é essa, e eles existem desde Eles estão sempre. lá. Mas este ponto de encontro É que muito existe importante. quando nós já estamos no core da nossa condição humana, é um momento muito bonito quando tu não estás à espera de o encontrar em personagens tão diferentes de ti. E esta letra, para mim, tem esse significado. Namus. Tom Waits, e tu que trouxeste este tema. Sim, Tom Waits tem um universo todo, além das letras, aquele universo boémio, noturno, aquela vivência, mistura não é? de Essa vivência. fumo, álcool e experiência de vida, onde a beleza, apesar de tudo, prevalece. Sim. E nós termos a capacidade de ver essa beleza artisticamente é uma coisa que a mim me seduz muito. Tom Waits é dos meus Um dia destes, intérpretes preferidos. há um mês e tal, antes do Natal, fui ver um Compositores. espetáculo
Depois no fim do espetáculo falei com o ator e o ator dizia: a decadência existe e a decadência tem que ser vivida também, tem que ser experienciada. Sim. Pronto, e no fundo o espetáculo era sobre uma ideia e uma ideia decadente entre as várias personagens e ela tem que ser vivida, portanto, mas também isso não é assim tão diferente da realidade que nos aproxima a todos, não é? Também temos uma certa decadência. Sim, Portanto, e há um lado de observação nesta lógica toda, boémia e de fim de linha e etc., onde o Tom Waits transita muito e o universo artístico que ele cria é muito à volta disso, que é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu, por exemplo, gosto muito de sair à noite sozinho e gosto de me sentar num bar, a beber uma cerveja e a pensar na vida, mas ao mesmo tempo a observar e gostas? à minha volta. Gostas? Adoro e consigo estar até às 3, 4 da manhã, sozinho, 5 da manhã sozinho, na noite, só observar o que acontece à minha volta e perceber que tipo de pessoas estão à minha volta e que eu não conheço e o que é feito delas e o que é que está a acontecer ali e aqui, etc. E esse universo, que é um universo boémio, que podemos associar um bocadinho a um lado decadente da noite, quando o bar está a fechar, é muito o universo que o Tom Waits também trabalha nas suas letras. Há um álbum dele que é incrível, que é o Night Talks at the Diner, que é o meu álbum preferido, que ele fala muito desse momento em que o bar está a fechar, em que as últimas pessoas estão na mesa, etc. Nós aí descobrimos um lado da humanidade que é muito belo e muito interessante. Mas é um lado que é muito verdadeiro, não é? Porque é também quando as pessoas já estão com as defesas todas em baixo, tal e qual. Sim, já não há filtro. É isso mesmo. E acaba por ser, pronto, e aí acaba-se por ver muita a humanidade, não é? E ele é muito sensível a isso, é muito bonito. Eu tenho tinha um amigo muito querido, muito próximo, um profissional com quem eu trabalhei muitos anos, que era o John Fry, que faleceu há pouco tempo, e nós, além de trabalharmos juntos em teatro e nas aulas e etc., em várias coisas que fazíamos juntos, eu aprendi com ele foi meu mestre, e depois acabei por fazer um caminho comum com ele já ao mesmo nível profissional, não é? Darmos aulas ou trabalharmos em espetáculos juntos, etc. Ele em cenário no elenco, mas havia uma coisa que nós fazíamos juntos na noite que chamávamos as Silent Beers. Ele era norte-americano e falava pouquíssimo português, embora tenha vivido aqui 10 anos. Tínhamos uma noite que nós gostávamos imenso, que era quando íamos ter um com o outro à noite, até às 3, 4 da manhã, e nós podia passar 1 hora connosco ao balcão sem falar um com o outro, só a observar. De vez em quando fazíamos um brinde, sorríamos e continuávamos mais meia hora, mais 45 minutos, e chamávamos isso as Silent Beers. E depois, quando ele foi para Nova Iorque, uma das coisas, quando trocávamos mensagens, que dizíamos que sentíamos falta era das nossas Silent Beers. Isso, o que é que acontecia aí? Nada, nós estávamos nesse ambiente boémio, noturno, a observar o mundo. Os dois, não é? Estávamos por ali. E eu acho que há um lado muito belo da noite que tem a ver com isso. Sim. Desse baixar da guarda, não é? Sim, é isso. E o Tom Waits é exímio nesse universo. Sim. Muito bem, olha, foi uma ótima escolha e a tua explicação acho que foi muito oportuna. Bem, terceira música que o Tiago nos trouxe aqui do The Boss, Bruce Springsteen, What Else? Aqui neste Thunder Road, live at the Roxy Theatre. Vamos ouvir, já falamos. Screen door slam. Radio plays. Roy Orbison singing for alone. That's me and I want you on. Don't tell me all, I just can't face myself alone again. Don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking
some are praying vain. We're saving us from these streets. Well, I'm no hero that's understood, or redemption I can always beat this thing with a chance of making it somehow. What else can we do now except roll down the window and let the wind blow back your hair? Oh! Well, the nights were still, but these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. The trading is wings. Contigo é assim, mas para mim, quando ouço Bruce Springsteen, sinto-me quase sempre em casa, porque também ouvi isto desde miúda, e ele tem esta capacidade de dar um abraço musical e de uma pessoa se sentir, parece todo de pijama, de Sim. pular ou ouvi-lo sempre quando o ouço. E contigo, como é que é? Olha, Bruce Springsteen tem muitos significados na minha vida. Sim. Acompanha-me desde sempre. Mais um em que a influência, o responsável é o meu irmão. Portanto, se calhar vou parar de dizer isto porque eu acho que o meu irmão deve ser responsável das 10, A terceira praticamente. música, o Tiago vai parar. Mas depois ganhou mais histórias além dessa. Sim. Mas falando do meu irmão, por exemplo, quando ele fez 40 anos, eu ofereci-lhe um álbum feito por mim com capa de álbuns que faziam parte da nossa história enquanto irmãos. Ah, que engraçado. E depois explicava porque é que tinha escolhido aquele. E tentei variar, não é? Não ser sempre do mesmo Sim, artista, sim, mas sim. Bruce Springsteen tem para aí 3 ou 4 páginas só dele, porque de facto faz mesmo parte da minha vida e da vida do meu irmão. E depois aconteceram várias coisas engraçadas à volta do Bruce Springsteen. Uma delas é uma recordação minha de infância. Neste álbum ao vivo Sim. há uma música que é o The River, que tem uma introdução gigante. São para aí 7, 8 minutos do Bruce Springsteen a falar sobre quando era adolescente e de que se dava muito bem com o pai, mas depois a relação foi-se deteriorando à medida que ele atravessava a adolescência, aquela coisa de o mundo está contra mim, etc., o conflito com os pais, e ele falava dessa relação com o pai e com os amigos e como é que geria isso, até que depois, pronto, conta vários episódios em relação a essa evolução na relação com o pai. E depois há ali uma altura em que ele diz que vai para fazer a recruta para a tropa, e o que significava que, ou a inspeção, desculpa, e quando tu passavas na inspeção, naquela altura em que ele foi, se passasses, ias para a guerra do Vietnã. Ias para o Vietnã. Ok. E a história termina depois de uma relação ultra conflituosa com o pai a dizer: tens de fazer um homem, isso que andas a fazer não é nada, olha para esse cabelo, quando fores para a tropa é que eles vão tratar de ti, não sei o quê. E essa introdução da música acaba com o Bruce Springsteen a chegar a casa, o pai está à espera dele, ele desapareceu durante 2 ou 3 dias para ir à inspeção, e quando volta o pai pergunta: onde é que andaste? Ele disse: fui à inspeção. E o que é que aconteceu? Chumbei, não passei. E eu... Pronto, vou falando que é para não me comover. Sim. E o pai disse: isso é bom. Ter chumbado é bom. Sim, apesar não queria que ele fosse. Exatamente, pronto. E essa relação, essa lógica meio conflituosa de pai e filho, era uma coisa que eu, como miúdo, assistia ao meu pai e ao meu irmão. Certo. Como o meu irmão é mais velho, Ele não é que eles estivessem sempre a discutir, mas como falámos há bocado, sou muito sensível, aquilo de cada vez que eles discutiam, aquilo ocupava muito o meu espírito. E para mim, o meu irmão e o meu pai andavam ali a dar-se mal um com o outro. Não é que isso fosse real, mas era a minha percepção. Claro. E uma das coisas que eu me lembro deles estarem de acordo era no carro, quando se decidia qual era a cassete que íamos ouvir nas viagens. E Bruce Springsteen era o único consensual. E eu habituei-me a olhar para o Bruce Springsteen como uma coisa que eu gostava, o meu irmão gostava e o meu pai gostava. Maravilha. Aquela lógica apaziguadora que o Bruce Springsteen trazia foi uma coisa que me fez valorizar Bruce Springsteen para lá das suas músicas. Depois, à medida que fui crescendo, e essa cumplicidade com o artista se foi solidificando, e ao mesmo tempo era um dos pontos comuns lá em casa, entre mim, meu irmão e meu pai, isso foi ganhando sempre valor. Depois, entretanto, comecei a namorar com a Joana já em adulto, não é? Com 25 anos,
comecei a namorar com a Joana, que é a Tua minha mulher. mulher e com quem constitui família, etc. E uma das coisas que chegámos à conclusão é que ela gostava muito de Bruce Springsteen, ela é de Coimbra, Sim. ela é mais velha que eu, e chegámos à conclusão que ela tinha estado no concerto de Bruce Springsteen em Alvalade em 91, ou o que é que foi, 92, por aí, e eu também tinha estado. Só que eu, como sou mais novo, pá, eu para ir a um concerto em Alvalade ia com os meus pais, não é? Claro, claro. E ela não, ela já tinha Já vindo de tinha Coimbra vindo só com as com as amigas amigas. a Claro. ver um concerto de Bruce Springsteen. Então depois ganhámos essa Que brincadeira que engraçado. era, então, mas tu não te lembras lá no estádio? Não te lembras de haver um miúdo, uma criança lá a chamar-te e a dizer, estás a ver? Vou-te fazer um filho! Vou-te fazer um... Que era uma brincadeira de... Pá, eu era muito mais novo, mas E não ligaste nenhuma. já tínhamos ali um interesse comum. E claro, Que estava longe giro. de a conhecer, mas depois quando começámos a namorar, começámos a perceber que Bruce Springsteen Portanto, também... Bruce Springsteen de facto é um ser, não é? É um intérprete, um músico que eu acho que ele é congregador mesmo. Eu acho que ele é um... Sim, e ele tem... Ele é congregador, Ele conta é uma parte ele é da da história história dos americana. Estados Unidos, Sim, não sim, é? completamente. E muitas vezes fala-se noutros autores que têm uma grande importância pelas suas Uhum. letras e pelo que elas representam em termos históricos em determinado país, como Bob Dylan, Sim, sim. Cohen, por exemplo, Leonard Cohen. Bruce Springsteen noutra lógica, porque está noutro sítio, Sim, criativamente, sim. Mas é muito tem um importante. papel muito importante no retrato da na vida de parte- muitos operários. Sim, sim, dos operários, Estados os Unidos, industriais, os aquela... veteranos de guerra, Sim, sim, muito a crítica mesmo. que vem por trás disso, por exemplo, Born in the USA, que parece uma letra, parece uma música festiva, Sim, sim, não é? sim. Se nós prestarmos atenção só à música, Sim. pá, quando nós vamos ver sobre o que é que aquilo fala, Não é aquilo nada uma disso. crítica forte à atuação dos Estados Unidos e do papel na guerra do Vietnã, não é? E eu acho que é incrível como ele já há muito tempo que tem essa voz, não é? E esse papel em várias gerações, e esse papel interventivo, até socialmente, mas é incrível como ainda hoje ele continua a produzir e bem, não é? E continua a fazer boas canções e continua a dar cartas, não é? Ao fim destes anos todos. É aquela É lógica incrível. de verdade que É. falávamos um bocadinho há pouco, em que tu podes chegar à ribalta e podes chegar à fama, mas isso tem de ser uma consequência, não pode ser um Claro, objetivo, não é? claro, E claro. portanto, Tal o que e qual, acontece tal e qual. com o Bruce Springsteen, Tom Waits, enfim, vários grandes artistas, o que acontece é que eles construíram o Chegaram seu lá. caminho com a sua verdade. Claro. E depois isso foi tendo cada vez mais adesão Mais e quórum, chegaram ao mais sítio onde quórum, estão. tal O e Bruce qual. Springsteen tem uma coisa que é ultra profissional, não é? Uhum. A marca Bruce Springsteen é uma coisa, o Bruce Springsteen pessoa será outra. Uhum. E eu acho que ele consegue gerir isso muito bem e, portanto, não dá a bébias em relação à marca Bruce Springsteen e ao que tem de acontecer Claro. profissionalmente no caminho Claro. dele. Há uma história muito engraçada. Então, Voz- conta-nos. vai-me calando, porque eu depois... Conta-nos. que É está interessante. na autobiografia dele. Um dos grandes amigos dele e uma pessoa muito relevante na vida dele era o saxofonista, chamavam-lhe o Big Man, que é o Clarence, e que entretanto morreu e foi uma perda gigante para ele e para a banda, e ele andava à procura de outro saxofonista. E entretanto resolveram dar uma oportunidade ao sobrinho do Clarence, Ok. que também tocava e tal. E ele marcou um café, um sítio qualquer, marcou uma reunião com esse miúdo e ele tinha de estudar X músicas que ele lhe tinha enviado e para conversar. E o miúdo chegou atrasado à reunião. E ele diz-lhe, olha, isto não é assim. Isto não é assim. Uma coisa é o Bruce Springsteen, amigo do teu tio. Claro. Outra coisa é o Bruce Springsteen, marca mundial. Dessa eu tenho de cuidar muito bem e com muito rigor. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou-te dar uma abébia porque tu eras sobrinho de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Claro. Portanto, hoje não vamos falar, não vamos fazer nada. Vamos marcar uma nova reunião e na próxima reunião tu vais chegar com as músicas todas estudadas e a horas, porque senão Acabou. não tens a mínima hipótese. E isso dá bem para perceber como é que ele gera Sim, sim. a carreira independentemente Claro. E dos bem. afetos e das Sim, pessoas sim, importantes sim. para ele.
e explica a longevidade que ele tem. E de uma forma muito, muito concreta, Sim, não é? sim. E muito inteligente. Olha, foi uma ótima Há um história. álbum incrível dele que é o Live at Broadway, do Bruce Springsteen, que se não conheces ouve, porque ele farta-se de falar, conta a história toda de vida dele, desde miúdo, a primeira banda até aos dias de hoje. E olha, como o meu irmão disse, a propósito desse álbum, aquilo é o Bruce Springsteen a conversar contigo, de vez em quando toca uma música e volta a conversar contigo. É incrível. Live at the Broadway. Sim. Tenho que ouvir isso. Ouvir assim com calma, com os ouvidos atentos. Muito bem, obrigada por teres trazido esta explicação. Sim. Bem, então, quarta música que o Tiago nos trouxe, aqui de Yellow W Van e DJ Cruz Vader, aqui no Homo Fucking Lab. Vamos ouvir e já falamos. Vamos lá. Tiaguinho, Homo Fucking Lab. Isto, pronto, veio fazer uma disrupção com as músicas anteriores, mas e muito bem. Eu não conhecia este tema e fiquei assim muito surpreendida pela positiva. Quando é que estes intérpretes entraram assim na tua vida? Olha, Lembras-te? Sim, claramente, porque os Yellow W Van são uma banda daqui, de Oeiras e da Parede, em que um dos vocalistas é o Bruno Martins, que era da minha turma na escola, e que tu sabes quem é, porque era da mesma escola que tu, e é um dos meus melhores amigos. Pá, que engraçado. E depois tinha muitas outras pessoas dali, o Fred, que atualmente deve ser baterista que mais toca no país e que tem bandas. De um dos melhores bateristas, melhores bateristas portugueses. E que já há muito tempo que não é o filho do Calu, é o Fred, claro, não é? E fez claro. a sua carreira como músico e é um baterista ultra respeitado e que tem projetos incríveis. E depois mais pessoas, o Ruas, que era outro vocalista, que também teve projetos depois a solo, o Tiago, o Tomé, o Rui, pronto, era que engraçado, essa banda, a dada altura. Eu acho que houve um ano em que eles, segundo o Bruno, tirando os chutos, foram a banda que mais concertos deu no país. Eles tiveram em uma altura muito alta cá. E o Bruno sempre foi um dos meus melhores amigos e, portanto, esta fase da vida de Yellow W Van, para mim, era uma coisa que me enchia de orgulho ver um amigo tão querido e tão próximo numa coisa com a qual ele se identificava muito e que estava a correr muito bem, e que estava a correr muito bem. E em cima disso, eu adorava as músicas deles. Pronto. Neste álbum havia vários estilos, porque eles, como eram muitos, percebia-se as influências de um e do outro no que iam compondo. E uma vez eu disse ao Bruno, pá, uma das músicas que eu gosto mais é o Homo Funkins. E ele disse, pá, isso é muito engraçado tu dizeres. Porquê? Pá, já porque isso jamais seria um single no álbum. E pá, eu também é uma das músicas que gosto mais, mas na banda isso não é nada consensual, porque havia uns mais ligados ao hip hop, outros mais rock, etc. E o Bruno andava muito ali naquela zona do funk e tal. E no fundo isto é um bocado uma homenagem à minha amizade com o Bruno e ao mesmo tempo perceber que naquela fase
Que idade o é que que eles eles estavam a tinham, fazer. lembras-te, mais ou menos? 18, 17, por aí, aquilo começou no Liceu de Oeiras, acho eu, e depois até à faculdade eles tiveram 2, 3 álbuns, mais uns EPs, etc. E no fundo a nossa amizade foi vivendo em paralelo a este fenómeno, era muito bonito, na minha perspectiva era muito bonito, e ele acha a mesma coisa, já falámos sobre isso depois, perceber que ele estava a fazer um caminho que não envolvia estar com algumas pessoas, porque não era possível. E tu compreendias, eles faziam a não é? estrada toda, o país todo, pá, tocavam para milhares de pessoas, era uma loucura assim, rock and roll, não é? Dar concertos, noite Uma dinâmica, coisa muito estradas e tal. diferente da vida que ele teve, se calhar, até ali, não é? Sim, e nós mantínhamos a nossa amizade. Eu, quando estava nos concertos deles e ele saía e etc., eu percebia que ele estava sempre um bocadinho, olhava para mim como quem diz, pá, Será que agora ele não está vai a dar para acompanhar? falarmos, ou o que é que acontece, tem de dar ali aquela atenção, mas... E havia uma cumplicidade minha, do Pedro Caldas, o Caldas também muito Sim, amigo sim, dele, sim. e que às vezes estávamos juntos, outras vezes não. E ele sempre soube que nós estávamos ali e estaríamos sempre, ou seja, não Sempre. era preciso ele estar preocupado Tão bonito, em vir nos não dar é? um abraço, porque percebíamos perfeitamente que ele estava numa onda de rock and roll puro, onde nós não estávamos, mas vibrávamos com o sucesso que ele estava a ter e a banda, e estávamos genuinamente felizes Mas por isso ele não e pela acontece, banda. isso não acontece muito. A preocupação dele eu acho que era genuína, porque Claro que era, sim. era muito genuína, porque eu acho que vemos, não é? Muitas vezes quando alguns amigos não estão propriamente a viver a mesma situação, e isso acontece a miúdo, não é? Há muitas pessoas que se afastam por uma razão ou outra, portanto é muito bonito ver essa linha condutora, independentemente de haver esse alinhamento a 100% Sim. entre vós, não é? Sim. Mas de permitirem-se essa liberdade de estarem ou não estarem, para vocês era Sim, porque era a nossa igual, relação tão de amizade bonito. é tão forte ainda hoje que, quer dizer, nós sabíamos que acontecesse o que acontecesse, esse caminho de amizade ia sempre ser feito. E hoje em dia o Bruno Prevalecia. não é uma pessoa com quem eu esteja muito fisicamente. E aliás, devíamos estar mais, na Claro. verdade, e muitas vezes é falha minha, porque ele vai tentando combinar, eu é que nunca posso. Mas Shame on you. é verdade, mas nós sabemos que há ali Um fio condutor. uma base muito forte que nós vamos sabendo alimentar, e a verdade é que já são 30 e tal anos de amizade, não é? Portanto, Que bonito. e, portanto, eu não podia, com essa história toda, nas 10 músicas da minha vida, não podia deixar de referir os LW Claro, Van claro. pela amizade muito fraterna. E ainda há portanto, com o bocado Bruno. estávamos a falar do Cinema Paraíso, e eu acho que realmente a amizade pura, não é? A amizade pura, eu acho que é uma das, se não a mais bela forma de amor que nós vamos encontrar para o resto da nossa Eu acho que vida. sim. É absolutamente incrível, é mágica, é misteriosa, não se explica, Sim, não é? sim. Como é que, por exemplo, há alturas em que uma pessoa está completamente desencontrada de um amigo e mesmo assim continua, não se sabe bem explicar porquê, mas continuas ali para ele, para tudo, não é? E depois até há alturas em que estás a viver quase a mesma coisa e de repente as coisas, é como naquela coisa de fazeres um bolo, não é? De repente aquilo desfaz, não é? E aquilo Sim, desfaz, sim. e pronto, e Sim. desfaz. E outras alturas perdura e é muito bonito. Sim, sim. É muito É bonito. um tipo de relação que eu É gosto mágico. muito de valorizar e de preservar Sim, sim. essas É amizades muito bonito, eu acho que fraternas. sim. Eu acho que sim. Sim, a família é bonita, são os laços de sangue que tu tens e tal, mas de facto os amigos tu podes escolher, não é? Como se costuma É a família dizer. escolhida, não é? É a família que tu vais escolhendo e há amigos incríveis e que nos salvam de uma data de coisas. É verdade. Viva esses amigos. Bem, então, e por falar aqui em amigos, não é? Trazes aqui o Zeca Afonso, quinta canção, aqui nesta Grândola Vila Morena, que por si só é um hino, não é? E, portanto, vamos ouvir, e já falamos com o Tiago, é absolutamente indelével. Vamos ouvir. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais arena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é
em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grande lágrima morena, terra da fraternidade. Sombra do mar que já não sairá. Bem, Tiago, nós temos mais ou menos a mesma idade, não é? Eu cresci a ouvir esta música, provavelmente tu também cresceste a ouvi-la, e de facto que o peso da voz e a interpretação do Zeca Afonso, por muito que seja muito delimitada ali à altura do 25 de Abril, achas que ainda faz sentido, nos tempos de hoje, continuar com essa importância toda, a Grândola Vila Morena, ou não? Faz sentido porque nós também vivemos de símbolos e do que eles representam, não é? A escolher 10 músicas da minha vida é impossível, não é? Portanto, o critério... Eu tive de adotar um critério qualquer para poder fazer isto. Fiquei bastante angustiado quando tive de escolher e adotei o critério dos símbolos, ou seja, cada música que eu escolhi representa dezenas de músicas, tem contidas dezenas de músicas e o Grândola é o símbolo máximo de um movimento, de uma revolução, mas vai para lá disso. O 25 de Abril, para mim, significa o sonho, significa um ideal. A utopia, não é? Sim, quando a conversa sobre o 25 de Abril vem com sim, está bem, mas depois do 25 de Abril esqueceram-se de tudo e depois aconteceu isto e o outro, já não tinha nada a ver, já ninguém... Eu percebo isso tudo, só que isso é redutor face àquilo que representam os símbolos, não é? E para mim... há bocado estávamos a falar de amizade fraterna e o 25 de Abril tem muitas músicas que falam de fraternidade e etc. Essa lógica de coletivo, essa lógica de nós ambicionarmos um bem maior para todos é uma coisa com a qual eu me identifico muito, sou muito pouco individualista e a lógica de procurar um ideal coletivo é isso que para mim representa o 25 de Abril e eu não podia escolher 10 músicas e não ter uma música ligada a esse universo e a esse sonho, que é um sonho lindo, que é o título de uma outra canção, lembra-me Um Sonho Lindo, do Fausto, mas na verdade aqui nesta música de Zeca Afonso podia estar Fausto, podia estar Adriano, podia estar Zé Mário, podia estar Sérgio Godinho e outros, enfim, muitos que não dava para escolher porque eram só 10 e portanto eu escolhi um símbolo. E o Grândola é um símbolo de muita coisa com a qual eu me identifico na minha vida. Sim, porque aqueles ideais de Abril continuam cada vez mais até, se calhar, não é? A fazerem sentido nos dias de hoje, em que vemos tantas vezes a nossa democracia até ameaçada, não é? E, no fundo, esta nossa liberdade um pouco mascarada por estas pseudo-liberdades que depois nos escravizam todas um bocadinho, não é? Portanto, há uma... temos que manter esta contemporaneidade, esta forma contemporânea de olhar para esta música, não é? E de a aplicar nos dias de hoje. Continua a ser importante. No início do FMI, que é um momento incrível do Zé Mário Branco, ele está a explicar o que é que vai ler, que texto é que vai ler, foi uma coisa que escreveu de um só jorro, como ele diz, etc. E ele diz, mas eu já escrevi isto há uns anos, aquilo é gravado em 70 e poucos, e ele escreveu uns anos antes, e diz, por isso, algumas referências podem estar já um bocadinho desatualizadas, mas eu peço que não se desfoquem, que isso não sirva
Claro. para se desviarem daquilo que me parece ser o essencial deste texto. Pronto. Tal e qual. E depois são 20 e tal minutos de um momento incrível do Zé Mário Branco. E eu acho que a lógica e os ideais de 25 de Abril, para mim, funcionam um bocadinho assim. Claro que há muitas falhas, há muitas coisas que nós percebemos que não funcionaram, nem podiam funcionar, mas Claro. o cerne do que 25 de Abril representa Sim, claro. é o essencial e eu procuro não me desviar disso. Tem que se manter vivo, acho que sim, acho que faz todo o sentido. Bem, este sexto tema que tu trouxeste aqui de uma belíssima intérprete, Mercedes Sosa, vamos ouvir este título que também acho que diz tudo. Todo cambia, por supuesto. Vamos ouvir a Mercedes e já falamos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Então, todo cambia? Sim, tudo cambia. Essa letra e essa música também me comovem imenso por muitos motivos, mas eu não podia, como disse há bocadinho, para escolher 10 músicas eu tinha de conseguir escolher músicas que resumissem muitas outras, não só muitas outras músicas, mas muitas pessoas que são importantes na minha vida, muitas fases marcantes na minha vida, etc. E eu tinha de ter alguma música cantada em castelhano, primeiro, porque essa influência existe em mim, fruto do meu irmão e da minha cunhada, da mulher dele, do João e da Núria, ela é espanhola, e o meu irmão, quando viveu em Espanha a fazer Erasmus, e depois quando voltou, e quando a Núria veio para cá, e toda a evolução da relação deles, tinha sempre música também, e eu comecei a ouvir música espanhola por causa deles. Portanto, e ouço muita música em castelhano, seja espanhol, argentina, cubano, o que for, e vem muito deles os dois e das músicas que eles me deram a conhecer, portanto tinha de ter representado esse lado da minha história e prestar esse agradecimento, essa homenagem a eles os dois que me trouxeram isso. Depois, em 2006, eu fiz uma viagem à Argentina que ia fazer sozinho. E depois, entretanto, o meu irmão se juntou, porque a minha cunhada tinha mudado de emprego, não tinha férias, e ele ficou com as férias penduradas e veio comigo. Foi a única viagem de irmãos que nós fizemos, e foi absolutamente marcante, foi extraordinário. Foi aí que eu conheci Mercedes Sosa e muitas outras bandas argentinas, e portanto esse momento, essa viagem, que foi uma das viagens mais importantes da minha vida, está ligado à Mercedes Sosa, e portanto a lógica do castelhano, a lógica da viagem e depois a letra, porque Mercedes Sosa é um vulto na música sul-americana, é uma das representantes do cancioneiro da nova canção argentina,
e ao mesmo tempo a letra tem mais uma vez muito a ver comigo, porque é um bocadinho nostálgica, mas ao mesmo tempo aceita o passar dos tempos e os tempos ainda bem que passam e ainda bem que nós evoluímos e progredimos. Tem tudo a sua beleza e eu acho que esta música fala do que não muda e ainda bem que não muda, e do que muda porque tem de mudar e ainda bem que muda. E ainda bem que muda. E é uma letra que resume muito bem aquilo que eu sinto em relação à mudança, à evolução e ao mesmo tempo à saudade e ao passado. É linda e ela de facto é uma intérprete incrível. Sim, não é? ela... Uma pessoa ouve e fica... Há assim 3 grandes referências desta dimensão que são para mim a Amália, a Mercedes Sosa e a Chavela Vargas do México. Portanto, lindo. A Mercedes Sosa está nesse universo. Está naquele patamar. Está naquele patamar. Foi muito bem trazida aqui por ti. Obrigada. Bem, 7ª música do Tiago, The Pogues and Kirsty MacColl, neste Fairy Tale of New York. Vamos ouvir e já falamos. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold. Put the windows right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Tiago, esta música que é lindíssima, é assim, uma música muito consensual da época do Natal, que nós associamos quase sempre também a Nova Iorque, àquela ideia, não é, da neve, e é muito bonita, mas trouxeste por alguma razão a mais do que isto, porque é que te Sim, lembraste claramente, dela? não é? Claro. Não acredito que ligues assim tanto a Nova Iorque. Não, pouco. Embora esta música também tenha a ver com uma ligação minha a Nova Iorque, por causa do John Fry, de quem já falei há bocado, e é a minha música de Natal preferida. Também era do John e é de muitas outras pessoas, de milhares de pessoas. Eu trocava sempre esta música no Natal com ele, estivesse ele cá em Portugal, estivesse em Nova Iorque. Foi a última mensagem que troquei com ele antes dele morrer, foi esta música. E sempre nos dedicávamos a esta música no Natal. Portanto, tem esse significado muito pessoal e muito forte para mim. Dessa comunhão. Sim, e todos os Natais, ainda hoje, eu publico nas minhas redes sociais essa música com um abraço ao John, apesar dele já ter falecido. Mas depois também tem um lado que é aquele lado que eu falava há bocado a propósito de Tom Waits, que é, isso é o Natal dos desvalidos, dos marginais, dos feios, dos bêbados, das prostitutas. E a letra é muito isso, é a promessa de um amor perfeito, que depois tem muitas imperfeições, eles dão-se mal, chamam nomes um ao outro, não se podem ver à frente, mas na verdade
não podem passar um sem sem o o outro, outro. e a beleza que se consegue ver nisso, e que eles próprios veem quando, a dada altura, a personagem masculina diz: sim, mas eu não desprezei os teus sonhos, né? Eu pulo-os à minha volta porque é impossível alcançá-los sozinho. Portanto, dentro das nossas limitações e da porcaria que nós os dois somos, Conseguimos. há alguma coisa Há de de surgir. boa, vamos conseguir fazer isto tudo. Pronto. E essa, como já percebeste, agrada muito a beleza das coisas inusitadas e das coisas que genericamente nós não achamos belas. Não acreditas muito no fairy tale, não é? Acreditas no real e acreditas na imperfeição. Acredito no feio, sim. Acreditas na imperfeição e na realidade, não é? Das Sim. coisas, não é? Das Sim. relações. Sim, e mesmo artisticamente procuro É bonito. a imperfeição. Aprecias os sim, cinzentos. Sim. Não vês o mundo a preto e branco, não é? Não, Isso aí não, podemos já todos ter a certeza absoluta. Sim, sim. Isso é muito bonito. E ainda por cima, o Shane MacGowan, o vocalista dos Pogues, morreu há pouquíssimo tempo. E essa música voltou a estar em muitos sítios e voltou Claro. a número 1, não sei em que tops, porque quiseram prestar essa homenagem. É linda a música e de facto é uma música indissociável da altura do Natal, Sim, não é? sim. Mas no bom sentido, no bom sentido. Bem, oitava música que trouxeste aqui por um grupo português, não é? Constituído por uma série de nomes incríveis aqui da nossa praça, neste caso os Rio Grande, e nesta música que se chama Senta-te Aí. Vamos ouvir e já falamos. Está na hora de ouvires o teu pai. Puxa para ti essa cadeira. Cada qual é que escolhe onde vai. Ora, durante a vida inteira podes ter uma luta que é só tua, ou então ir e vir com as marés. Se perderes a direção da lua, olha a sombra que tens colado aos pés. Estou cansado, aceito o testemunho. Não tenho o teu percurso para escrever. Tens de ser tu com o teu próprio punho. E era isto que eu te queria dizer. Sou uma metade do que era, com mais outro tanto de maré. Vou-me embora, que o coração não espera, à procura da mais velha metade. Bem, obrigada por teres trazido aqui este tema português, não é? Que o tema português que tu trouxeste, acho muito interessante teres trazido os Rio Grande. Ainda ninguém tinha trazido os Rio Grande ao fim deste tempo todo. Mas pronto, reúne aqui uma série de pessoas muito consensuais e muito bonitas, não é? Aqui da nossa história musical portuguesa. Trouxeste este tema porque nem é um tema muito conhecido, mas o que é que isto te diz? Pela letra, não é? Eu já tenho Palma e eu também tinha de ter Palma em algum sítio. Uma dos meus choques quando olhei para a minha tentativa de fazer uma lista com 10 músicas foi: eu ouço muita música portuguesa. Ouço mais música em português do que noutras línguas, mesmo. Mas de repente, procurando símbolos e fases da vida e etc., percebi que só tinha 3 ou 4 músicas em português e depois noutras línguas.
ou pessoas de vários países. Sim. O que também me agradou, ter uma dispersão geográfica. Claro. Sim. No caso do Senta-te Aí, é pela letra, porque isso é o meu ideal de paternidade, está um bocadinho nessa letra, que é, no fundo, nós tentarmos passar aos nossos filhos aquilo que sabemos, da melhor forma que sabemos, aquilo em que acreditamos e que faz parte do nosso percurso e da nossa história, e ao mesmo tempo dizer, pronto, mas isto sou eu, não é? Agora, isto é a minha viagem, depois há a tua, não é? E na tua viagem és tu que tens de tratar disso. Só te peço 1, 2, 3, 4 coisas, enfim, e esse essencial do caminho, eu acho que é o que nós devemos passar aos nossos filhos. Não devemos condicioná-los ao ponto de eles estarem a fazer um caminho que nós não fizemos, mas gostávamos de ter feito, não é? Mas, como pais, nós gostávamos que eles, seja o caminho que for, que levem aqueles 3, 4 valores que nós consideramos incontornáveis e fundamentais para uma vida íntegra, inteira, não é? E esta letra, para mim, fala exatamente disso, não é? Que é, eu já fiz, É bonito. estou cansado, aceito o testemunho. Sim, até na sequência disso que ele diz, não tenho o teu caminho para escrever, não é? Tens de ser tu com o teu próprio punho. Essa lógica da autonomia, mas tentando contaminar o caminho com os valores em que nós acreditamos Com mesmo. aquelas tais 3, 4 coisas Sim, mesmo importantes. Isso para mim se eu conseguir fazer isso, Ficas contente, não é? sentir-me um pai realizado, sim. E essa letra, eu acho que é isso. É no bonito, fundo. é bonito. É dar essas linhas mestras, mas sempre em liberdade, não é? Para Sim. eles depois escolherem o caminho Para escreveres deles. o teu caminho com o teu próprio É punho. muito bonito, é muito bonito. Olha. Mas a deixar soluções de vida, quando te vires muito apertado, pensa só nisto, ou pensa só naquilo, ou lembra-te de quem és, que é uma frase incrível que um amigo meu, o Fred, disse ao filho quando ele foi viver para os Estados Unidos. A última coisa que ele lhe disse no aeroporto, antes de virar a costa de ir embora, foi: lembra-te de quem és. Pá, acho isso ultra comovente. E estou aqui a morder-me todo para não desatar a chorar outra vez. E essa letra diz um bocadinho isso, que é quando há uma parte em que ele diz: se perderes a direção da lua, olha a sombra que tens colado aos pés, não é? E isso é, lembra-te quem és. É muito bonito, olha, um bocadinho aquela imagem, estou-me aqui a lembrar do Alfredo, não é? Dele dizer Sim. ao Toto para se ir embora e não se lembrar disto, mas no fundo era, aproveita aquilo que vivemos aqui e agora Eu lá sai daqui. faz o teu trilho, não é? Sim, Segue o teu exatamente, trilho. exatamente. Lindo, acho que sim. Acho que foi muito bem trazido. Bem, nono tema aqui deste intérprete africano que é absolutamente incrível e, bem, enfim, que eu nem tenho palavras para descrever, também sou grande fã, Salif Keita, aqui neste Ana Naming. Vamos ouvir. Kalete kanunko
olha, também tens esta veia africana em ti ou não? Não. Quando é que isto veio? Ou seja, não tenho essa veia africana, apesar de os meus pais terem vivido em Angola há muitos anos, de se terem conhecido em Angola, terem começado a namorar lá, casaram lá. Minha mãe veio grávida do meu irmão de Angola para Portugal. Portanto, há uma história familiar ligada a Angola, mas eu não tenho nenhuma veia africana, nem nada que se pareça. Mas tenho uma curiosidade grande sobre o mundo e sobre universos que eu não conheço. E a música é um belo meio para nós conhecermos culturas e pessoas e dinâmicas, Maneiras valores de viver, diferentes, não é? que estão longe do nosso. E o Salif Keita entra um bocadinho nessa lógica de eu procurar outras sonoridades, outras realidades, com uma coisa que eu acho muito curiosa, que é, apesar de eu não perceber nada do que é dito nas músicas de Salif Keita, tento decorar as letras todas, e esta Nana Sério? Ming, por exemplo, acho que consigo cantar quase toda, sem saber o que estou a dizer, mas as músicas levam-nos para um sítio, não é? Criam um ambiente e levam-nos para um sítio. E acho que acontece com muitas pessoas, eu crio um imaginário visual com as músicas que ouço. E acho que as músicas falam sobre determinada coisa. E para mim o tema é aquele. E Salif Keita, por exemplo, mesmo que eu não... Há outra música que é o Inia DJ, que eu tive entre uma e outra, que são duas músicas que eu ouço milhares de vezes, de um álbum, estão as duas do mesmo álbum. E é engraçado como, através da música, eu crio um ambiente sem saber o que está a ser dito. Certo. E depois fui procurar o significado das letras e elas tinham a ver com o que eu tinha imaginado. Sim. Epá, isso é incrível. E isso é uma coisa muito curiosa, não é? Como é que através de uma linguagem que nós não entendemos o significado das palavras, na verdade entendemos o essencial do que está a ser. A música é uma linguagem universal, não é? Sim, sim. E Salif Keita tem 3 ou 4 músicas em que isso aconteceu assim direto. E o Nana Ming é uma delas. Eu acho que a música africana tem este poder de ser muito colada à terra, não é? É muito primitiva, no sentido ótimo, no sentido positivo, de ser aquilo que é o mais primordial de tudo. É uma música instintiva que está lá por debaixo de todas as... Enfim, de todas as complexidades do que é... É a essência, não é? É a essência. Sim, e acho que enfim, há muitos tipos de música no continente africano. De região para região, os tipos de música mudam muito. Ele é do Mali. Mas no norte da África é uma coisa impressionante. Mas há uma coisa nele que é algo místico. Há ali qualquer coisa para mim que me leva para um universo meio místico nele. E ele tem uma história de vida incrível. Ele é um nobre, eu acho que ele tinha direito a um trono, assim uma coisa... E abdicou daquilo tudo para poder viver da música. Pá, a história de vida dele é uma mas coisa... Mas ele ali no Mali realmente é um conglomerado de músicos absolutamente únicos, não é? Desde o Ali Farka Touré ou o Diabaté, aquela gente toda, eles são absolutamente originais e únicos e é isso que tu dizes, transportam-nos para lugares que nós imaginamos e que são... a essência, não é? Nós todos como pessoas desconstruídas, eu acho que é bonito. E é um lugar, mais uma vez, onde nós encontramos, a música é um lugar onde nós encontramos essa condição comum da humanidade. E para mim, escolhendo 10 músicas, eu queria mesmo que elas me definissem, por um lado, e por outro, que elas, como símbolo, lá está, representassem muitas outras, e a universalidade do fenómeno musical sem trazer Salif Keita, por exemplo, não fazia sentido. Não fazia sentido e muito bem. Lindo este tema. Bem, tenho a dizer que o Tiago, quando fez este exercício, não conseguiu chegar às 10 músicas, mas trouxe 11. Bem, então, como estamos aqui a chegar à 10ª, eu vou perguntar. Vamos ficar. O 10º vai ser a Maria Bethânia no Tocando em Frente, que é absolutamente incrível, ou o Leonard Cohen
no The Partisan, que também é absolutamente incrível. Como é que vamos chegar no meio disto tudo, Tiago? Pois vou ter de escolher agora, não é? Pronto. E agora? Então podia ter mandado 37 e escolhemos aqui. Não, acho que vai... Qual é que preferes Vou-te agora? dizer, Tiaguinho. o critério tem de ser as pessoas, ou seja, Sim. o que está por trás das músicas e quem é que elas representam. E por isso vai ter de ser Maria Bethânia, Eu acho porque que já sim. falei aqui muito do meu irmão e do meu pai e falta falar da minha mãe. sim. Claro. E portanto acho que podemos chegar Então com a Maria vamos Bethânia. tocar em frente com a Maria Bethânia e com a Manuela, neste tocando em frente maravilhoso, e já falamos com o nosso convidado. Vamos lá. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Bem, quiseste terminar aqui com chave de ouro aqui neste tocando em frente com a Maria Bethânia, que é aquilo que ela nos diz, não é? Nesta verdade que ela canta sempre tão bem, tocando em frente. Podes nos dizer então como é que surgiu a Maria Bethânia na tua vida? Sim, eu como disse já várias vezes, as minhas grandes influências musicais são o meu pai e o meu irmão. E a minha mãe nunca foi muito de ouvir música, de escolher músicas, de ter discos, o que fosse. E eu desde muito miúdo, como tive sempre música em casa, chamava-me a atenção quando era a minha mãe a dizer que queria ouvir alguma coisa. Não é? Porque esses momentos não aconteciam muitas vezes, na verdade. E uma das coisas que a minha mãe pedia para ouvir era Maria Bethânia. Maria Bethânia, nem Mato Grosso, noutro registro Trovante. E pronto, e essas memórias também foram pululando Claro. a minha existência, e de tal forma que eu costumo dizer que Maria Bethânia é a voz da minha infância, porque me chamava a atenção ser uma coisa que a minha mãe podia para ouvir. E hoje em dia o timbre da Bethânia é uma coisa que me comove imediatamente, me mexe aqui num sítio... Tem um clique, um Sim, gatilho sim, qualquer. Sim, é importante. E depois podiam ser muitas músicas, essa nem sequer é dela, é do Almir Sater, mas também tem várias histórias associadas. Primeiro, isso estava na banda sonora do Pantanal, Lembro-me. que era uma novela que eu me lembro de não poder ver. Pois, Não é? porque Porque já aquilo aquilo dava à sexta-feira tinha um e dava tarde. conteúdo. Dava sexta-feira tarde, tinha o impedimento das horas. Depois se dava tarde é porque devia ter alguma coisa que não podia dar Não mais podias cedo. ver. O genérico tinha mulheres nuas e não sei o quê, e aquilo a nadar lá, não sei o quê, e aquilo... Já era aquilo estranho. e pronto. Portanto, o Pantanal foi uma novela marcante por vários motivos, Certo. e tinha essa música. Depois, a letra da música é uma lição de vida, pronto, é um livro de autoajuda, assim, em Sim. 3 minutos. Tal e qual, tal e qual. E é lindíssimo, é uma forma brilhante de resumir o essencial da vida.
E com andar aquela devagar voz. porque já se teve pressa, e levar um sorriso porque já se chorou demais, e conhecer as massas e as maçãs, as brincadeiras com as palavras, que também é uma coisa que me é muito querida, porque eu sou de letras e gosto muito de escrever e de jogos de palavras, e acho que aí isso também está. E depois a voz Da da Maria Betânia, que é... Com aquela profundidade, não é? Com aquela carga que ela consegue dar a Sim, tudo aquilo que ela interpreta, não é? mística também, na verdade, e a Maria Betânia é bastante mística também, mas não podia deixar de referir isso como uma influência minha, como Claro. uma música de vida, precisamente pela memória e pelo que ela me traz em relação à minha mãe e a essa lógica de não estar muito presente nas escolhas musicais da minha vida toda, e de repente, precisamente por isso é que foi marcante. Mas no fim tem, não é? Mas no fim tem. Sim. E pronto. Agora, É a apologia do feminino. Deixar Cohen de fora também é uma coisa muito estranha para mim. Não está. É o primeiro, já disse, tá? Cohen. Não, e The Parties é linda, absolutamente linda a música. Olha, Tiago, muito obrigada por estas 10 músicas. 11, no fundo, trouxeste-nos 11 Era o músicas. The Parties and Leonard Cohen. E acho que foram lindíssimas e acho que te caracterizam muito bem como homem, como homem integrado numa sociedade, preocupado com os outros. Acho que isso é muito válido, é muito bonito da tua parte. E também com tudo aquilo que tu consegues, com essa informação toda, consegues transmitir através daquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, na tua interpretação, no teatro, no cinema, nas séries, etc. É muito bonito. Queria te perguntar-te uma coisa. Imagina que agora o mundo inteiro tinha assim um tempo para nos ouvir, e estando o mundo como ele está, não é? Não precisamos dizer aqui, mas sabemos que, enfim, há toda uma situação que não é nada simpática, não é? Consideravas assim alguma coisa útil para dizeres para todos nós ouvirmos, que nos fizesse viver assim um bocadinho melhor, uma coisa transversal? Eu sei que é difícil, porque no mundo inteiro vive-se de forma diferente do que nós vivemos aqui na Europa, não é? Mas uma coisa que nos fizesse falta a todos nós para vivermos todos um bocadinho melhor. O que é que tu dirias? Pois, não faço ideia. O que eu posso responder a isso é que eu acredito muito que a mudança do mundo começa à nossa porta, não é? E começa ao nosso lado. Porque depois o mundo é a soma de vários micro-atos e de várias micro-atitudes. Portanto, eu não sei como é que se muda o mundo, mas sei que essa mudança começa em mim e no que eu faço todos os dias, quando me levanto, não é? Começa em casa, começa na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, etc. E vai por aí fora. O que eu acho em relação a muitas coisas atualmente é que há uma complexidade que nos impede de olhar para o essencial. E quando nós olhamos para o essencial, o mundo partilha praticamente as mesmas ideias. E no fundo, no dia-a-dia, praticar o essencial e olhar para as coisas simples e procurar valorizá-las e deixarmos um bocadinho de tretas muito elaboradas, que são aparentemente boas, mas que depois, quando começamos a esmiuçar, não nos levam a muitos sítios. Não tenho nenhuma mensagem para o mundo, posso partilhar o que procuro fazer todos os dias, que é viver de acordo com as coisas em que acredito e procurar praticar essas coisas. Se eu praticar à minha volta, em minha casa, na minha família, nos meus amigos, no meu bairro, nas pessoas com quem trabalho, nas pessoas com quem me cruzo profissionalmente, pessoalmente, etc., há qualquer coisa que pode mudar. Ou por outra, mudará certamente, se para o bem, se para o mal. Acho que quanto mais todos estivermos focados no essencial, acho que vamos estar sempre, ou quase sempre, a mudar para o bem, sim. Eu acho que sim. Acho que é uma ótima dica, não é? Para vivermos todos. Acho que às tantas vivemos atropelados por tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, não é? Que depois, em vez de tentarmos simplificar
e debatermos ali só com 2 ou 3 coisas por dia, debatermos com 20 e depois acabamos por Está muito nos complexo, desfocar. está muito denso, É. tudo tem uma densidade enorme em nome de muitas coisas que são É valores verdade. universais fundamentais, mas que já estão tão complexificados que há bocado falei do início do FMI do José Mário Branco, acho que nos estamos a desviar do essencial. Do essencial. Sim, E sim. quando chegamos ao essencial, a humanidade está toda de acordo, não, porque é assim, porque a nossa condição é universal. Olha, eu acho que foi uma ótima maneira de nós fecharmos aqui o nosso episódio contigo. Muito obrigada por desde os 19 anos que andas aqui a brindar-nos com as tuas interpretações, com aquilo que tu tens dado à cultura portuguesa, com aquilo que tens dado aos teus amigos e à tua família como pessoa e como ser humano. Isso é muito bonito. Portanto, continua a trilhar o teu caminho e nós vamos sempre andando atrás de ti a ver o que é que podemos aprender. Muito obrigada por teres tido a generosidade de cá vir e de me teres dado a mim este gosto de falar um bocadinho contigo e de conhecer-te um bocadinho melhor aqui através das tuas músicas. Muitos parabéns lá em casa à tua família, à Manuela, que conheço e que é assim uma mulher muito à frente do seu tempo e do qual orgulho-me por ter aprendido coisas com ela. E obrigada por teres vindo. Obrigado. Foi espetacular. Mesmo. Conseguiram chorar, não é? Obrigada a ti. Obrigado. Muito obrigada por terem estado desse lado e até para a semana. Obrigada.